Jesus queria que eles soubessem, que os discípulos soubessem que ele se importava com o seu dilema. That he had been preparing the answer all night long also. Que Jesus estava preparando a resposta a noite inteira também. Because he had a fire there cooking breakfast for them. Porque Jesus tinha um fogo preparando o café da manhã para os discípulos. He already had some fish cooking on it. Ele já tinha uns peixes sendo assados. And that he was prepared for their needs. E Jesus já tinha preparado tudo o que era preciso para suprir as necessidades dos discípulos. He hadn't abandoned them. Jesus não tinha abandonado os discípulos. He had made preparation for the next step of ministry. Jesus estava preparando, fazendo todos os preparativos para o próximo passo no ministério. Then Jesus says in verse 10. Então no versículo 10 Jesus diz assim: disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Bring some of the fish that you just caught. I need some more to cook. Jesus disse: traz mais desses peixes aí que vocês acabaram de pegar, que a gente precisa cozinhar mais. So Peter went to the boat. Então Pedro foi para o barco. And in verse 11 it says. E no verso 11 diz assim: Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. 153 fish. 153 peixes. Now, how many of you can remember how many fish you caught on your last trip? Quantos de vocês se lembram de quem de vocês se lembra quantos peixes nós pescamos na última pescaria que nós tivemos aqui, na última viagem missionária? But this fishing trip was 2,000 years ago. Essa visita de pescaria foi 2 anos atrás, 2.000 anos atrás. And we still know how many fish they caught. E a gente ainda sabe quantos peixes eles pegaram. It was important because they wanted to show how great the miracle was. Então, isso eles registraram porque eles queriam mostrar quão grande foi esse milagre. The fish were more than were needed. A pescaria veio mais peixes do que eles realmente precisavam. Peter brought just enough to cook breakfast for these 7 apostles. Mas Pedro trouxe apenas o suficiente para suprir as necessidades dos 7 apóstolos. As Jesus cooked that meal, I know that running through their mind was a continuous question about what kind of man is this? Então, enquanto Jesus estava cozinhando o peixe para eles, na mente dos discípulos eles estavam se perguntando: que tipo de homem é esse? Que homem é esse? They knew Jesus. Eles conheciam Jesus. But even like we are surprised with miracles, they were surprised with miracles. Então, da mesma forma como a gente ainda fica surpreso com os milagres que Jesus faz, os discípulos também ficaram surpresos com os milagres que ele fez. When God performs a miracle in your life, you're going to be surprised too. E quando Jesus fizer um milagre na sua vida, você também vai ficar surpreso. But He can do it. Mas Ele pode fazer isso. He can perform any miracle anytime. Ele pode fazer qualquer milagre a qualquer momento. Well, your question to me is, why does He wait so long? A sua pergunta deve ser assim, então por que Ele está demorando tanto? I believe it's for our own good. Eu tenho certeza que é para o seu próprio bem. He wants to teach us how to be patient. Ele quer nos ensinar como sermos pacientes. He wants to teach us to depend on Him. Ele quer nos ensinar a depender dele. When you can do something with your own strength, it's not a miracle. Então, quando você faz alguma coisa que você pode fazer com a sua própria força, isso não é milagre. When a church sets a goal that they can accomplish by themselves, it doesn't depend on God. Então, quando uma igreja estabelece algo que a igreja própria, com as suas próprias forças e recursos, pode alcançar, isso não é um milagre. If we don't need God's strength to accomplish our goals, then we've set too low goals. Então, quando a gente não precisa da ação de Deus para alcançar os nossos alvos
we need to depend upon the Lord to fulfill those E goals. depender do Senhor para alcançar esses alvos. And then we need to be willing to do the work that it takes to make those goals successful. E a gente precisa fazer, a gente tem que fazer o que for preciso para que esses alvos sejam alcançados. I have a friend of mine Eu tenho um amigo that they were married for a long time, que estavam casados por muitos anos. and they always wanted a child. Eles sempre quiseram um filho. They prayed for a child. Eles oravam por um filho. They prayed for a child. E oravam por um filho. And they prayed for a child. E oravam por um filho. And they didn't think they were ever going to receive one. E eles começaram a pensar que eles nunca iam ter um filho. Finally, one day, the young lady found out that she was going to have a baby. E um dia, essa jovem descobriu que ia ter um bebê. And the baby arrived perfectly healthy and strong. E aí o bebê nasceu perfeito, forte e saudável. But they had almost given up hope. Mas eles quase desistiram de orar. But their faith was strong enough to wait until God's time was full. Então eles esperaram até que o tempo de Deus estivesse completo. And today they have a beautiful baby girl. E aí hoje eles têm uma menininha linda. I believe that's a miracle. Eu acredito que isso é um milagre. So what is the problem in your life that is so strong that you think it's impossible? Então o que acontece? Qual é o problema que tem na sua vida que está fazendo você pensar que é impossível? Have you asked God what He wants you to do about it? Você já perguntou para Deus o que Deus quer que você faça a respeito? Have you asked for His instructions in your life? Você pediu a orientação de Deus na sua vida? They may be simple instructions, Às vezes Deus vai ter para você instruções muito simples. like throw the net on the right side of the boat. Tão simples quanto jogue a rede do outro lado do barco. But when we follow the instructions of God, the miracle can be accomplished. Mas quando a gente joga a rede do outro lado do barco e segue a instrução do Senhor, o milagre pode ser realizado. Are you thinking in your mind right now, He just doesn't understand my problem? Você deve estar pensando, poxa vida, o Glenn não entende qual é o meu problema. My problem is different. Meu problema é diferente desse. My problem has been around for years. Meu problema está comigo há anos. God is not going to answer. E Deus não vai responder. God is not going to knock down the wall of my problem. Deus não vai derrubar as muralhas do meu problema. Is that what you're thinking? É isso que você está pensando agora? If that's what you're thinking, you're right. Se você estiver pensando isso, você está certo. Because what it takes is faith in God. Porque o que precisa ser feito é ter fé em Deus. Approaching Him on your knees and asking Him to intervene in your life. É ajoelhar, se prostrar diante de Deus e pedir a Deus que venha e alcance você no seu problema. And I assure you that God will give you what you need. Eu tenho certeza, eu posso garantir para você que Deus vai dar para você o que você precisa. Because the Bible says He will give you all your needs according to His riches in glory. Porque a Bíblia diz que Deus vai suprir todas as suas necessidades de acordo com as suas riquezas em glória. All your needs. Todas as suas necessidades. All. Todas. Not part, Não parte dela, but all your needs. mas todas as suas necessidades. So my challenge to you tonight is turn it over to the Lord. Então, meu conselho para vocês nessa noite é traga os seus problemas ao Senhor. Give it to His hands. Entregue os seus problemas nas mãos do Senhor. He's been working all this time preparing the fish on the right side of the boat. Esse tempo todo, Deus estava preparando, Jesus estava preparando um peixe, estava assando um peixe para você do lado de fora do barco. But if you don't listen, Mas se você não ouvir, you'll keep fishing on the left side. você vai continuar pescando do lado esquerdo do barco. And you'll never catch any fish. E você nunca vai pegar nenhum peixe.
So my prayer for you tonight is to listen to the words of God. Então, a minha oração para você hoje à noite é: ouça a palavra de Deus. And seek His leadership in your life. E busque a liderança de Deus na sua vida. Some of you are here tonight and you've never given your life to Jesus Christ. Então, muitos de vocês que estão aqui hoje à noite nunca entregou a sua vida a Jesus. Or if you did, you think you've lost that part of your life that you had given to Him. Então, ou se você entregou a sua vida, você pensou assim: perdi parte da minha vida que eu entreguei para Jesus. Don't leave tonight without talking to somebody about it. Não saia daqui hoje à noite sem conversar com alguém sobre isso. You have an opportunity tonight to take your sins to God. Você tem a oportunidade na noite de entregar os seus pecados a Deus. So you need 4 things to proceed to a relationship with Jesus Christ. Existem 4 coisas que você precisa fazer para encontrar, para ter um relacionamento com Jesus. The first thing is that you have to admit that you're a sinner. Primeira coisa que você tem que fazer é admitir que você é pecador. We're all sinners. Todos nós somos pecadores. The second thing is you must be willing to repent and turn away from your sin. Segunda coisa, você precisa se arrepender e abandonar os seus pecados. The third thing, you must believe with all your heart that Jesus Christ died on the cross for you. E a terceira coisa que você precisa fazer é crer com todo o seu coração que Jesus morreu numa cruz por você. And then through prayer, you must invite Him to come into your life and be your Lord and your Savior. E através de uma oração, convidar Jesus para entrar no seu coração e ser o seu Senhor e o seu Salvador. So if you haven't done that, tonight is the night. Então, se você nunca fez isso, hoje é a sua noite, é a noite que você precisa fazer. Stand before that mountain of sin and say, Lord, forgive me. Ficar em pé naquela montanha de areia, naquela montanha de pecado e dizer: Jesus, me perdoa. I give you my total heart and life. Eu entrego para o Senhor minha vida inteira e todo o meu coração. Pray with me, please. Então, por favor, ore comigo agora. Dear Lord God, Santo Deus, we come to you tonight with all kinds of problems. nós estamos diante do Senhor hoje à noite com todos os tipos de problemas. I've just mentioned a few, Eu só mencionei alguns poucos problemas, but everybody here has a problem. mas todos nós aqui temos um problema. And Lord, I just turn them over to you right now. E eu simplesmente apresento cada um desses problemas ao Senhor hoje à noite. And I ask that you work in the hearts and the lives of these people E eu te peço que o Senhor trabalhe no coração e na vida dessas pessoas aqui, to bring them victories over those impossible tasks. para que o Senhor possa dar vitória sobre todas as coisas impossíveis em suas vidas. Lord, we will give you all the credit for those miracles. Ó Deus, nós te daremos todo o crédito por esses milagres. We ask all this in Jesus' name. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amen. Amém. Se alguém aqui de nós nesta noite que fez esta oração e gostaria de nesta noite também fazer a sua decisão com Jesus Cristo, enquanto a igreja ainda está orando, peço que os irmãos que estejam em atitude de oração. Você tem feito esta oração com o pastor Glenn nesta noite. Gostaria que a igreja estivesse orando pela sua vida, e nós já estamos orando, mas o pastor quer neste momento orar de uma forma muito particular, especial para você. Quero convidar você a levantar a sua mão se você está com esse gesto simples, aí mesmo no seu lugar, dizendo: pastor, ore por mim, eu fiz essa oração, eu gostaria de entregar a minha vida nas mãos de Deus. E nesta noite eu gostaria de dar esse passo, fazer essa decisão. Pode levantar a sua mão, onde você está. Corajosamente, esse é um momento especial de decisão na sua vida. Alguém nesta noite? Você está afastado da igreja, você está excluído, distanciado da igreja, e creio que esse é o momento de retornar, de voltar à casa do Pai, a se reunir com a sua igreja novamente. Você pode levantar a sua mão e dizer: pastor, eu quero dar esse passo de fé. Esse é o meu momento.
Obrigado, Deus querido, porque Tu tens falado aos nossos corações, temos trazido o desafio da Tua palavra. Te agradecemos, ó Deus querido, porque sabemos que a Tua palavra não volta vazia. Antes, ela prospera naquilo para o que foi enviada. E nós te suplicamos, ó Pai, que esta palavra, de fato, prospere em cada coração. Ela possa encontrar lugar